Muitas pessoas hoje nos nossos dias se dizem cristãs. Mas será que realmente essas pessoas vivem como cristãs ou apenas seguem uma religião? Você que está aqui assistindo a essa mensagem de Deus, você é um cristão verdadeiro ou você é apenas um religioso? No vídeo de hoje vamos entender qual é a diferença entre um cristão e um religioso. Convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, pois a mensagem de hoje vai transformar a sua vida. Você vai se surpreender com o ensinamento que o próprio Deus tem para você. E hoje é o dia que precisamos mudar. Hoje é o dia que precisamos refletir, pois amanhã pode ser tarde demais. Olá, queridos e queridas irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Queridos e queridas irmãs, a palavra de Deus nos mostra de maneira clara a diferença entre um cristão e um religioso. E na palavra de Deus vemos uma comparação entre Jesus e entre os fariseus. Jesus é um exemplo claro do cristianismo. Ele fundou o cristianismo. E ele, na prática, no dia a dia, realmente era um cristão. E claro, para nós não colocarmos só ele, que era Deus, que não teve nenhum pecado aqui nessa terra, teve também os 11 apóstolos de Jesus, que depois que se converteram, se tornaram cristãos verdadeiros. Paulo também entre esses. E vários outros que nos mostram na palavra de Deus que eram cristãos verdadeiros. E diferente desses cristãos, haviam os fariseus, que eram pessoas religiosas, que da mesma maneira que os cristãos estavam na igreja, na época deles, na sinagoga, todos os sábados, estavam sempre em oração, estavam sempre jejuando, estavam sempre devolvendo os dízimos. Mas de maneira clara e forte Jesus disse a eles: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba que aparentemente uma pessoa religiosa é muito parecida com uma pessoa cristã verdadeira, pois ele faz praticamente as mesmas coisas que o cristão verdadeiro faz, pelo menos quando ele está dentro da igreja. Mas para esses Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas de fato, o que significa ser um religioso? O que é uma pessoa religiosa? Bem, pessoas religiosas hoje nos nossos dias, elas frequentam uma igreja. Elas estão toda semana praticamente dentro de uma igreja. Pessoas religiosas hoje nos nossos dias, elas praticamente têm conhecimento da palavra de Deus. Conhecem alguma coisa da palavra de Deus. Mas na prática, elas não fazem nada o que está escrito e o que Deus pede para elas. Essas pessoas literalmente vivem somente de aparências. Só querem fazer bonito quando estão na igreja, quando estão no púlpito, quando estão na frente de todos. Mas quando estão sozinhas, com a sua família, quando ninguém pode ver, essa pessoa não é um cristão verdadeiro. Pessoas religiosas sempre pensam em devolver os seus dízimos, ajudam pessoas que necessitam, mas não têm um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento de estudo da Bíblia e na oração. Elas frequentam a igreja, seguem ali tradições e regras da igreja, mas não têm um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento verdadeiro de confissão de pecado, de buscar conhecer a Deus de verdade. Elas não fazem as coisas por amor a Deus, por aquilo que Deus fez na vida delas, por Deus ter morrido na cruz por elas. Elas fazem ou para aparecer para os outros, ou porque virou algo rotineiro na sua vida. Virou um costume. E vejam o que Jesus diz acerca dessas pessoas religiosas. Não era lá para o passado, é para os nossos dias de hoje. Mateus capítulo 23, versículo 27, se você puder acompanhar comigo essa mensagem forte de Jesus. E diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Veja, querido e querida irmã, que mensagem forte é essa de Jesus para aquelas pessoas que são religiosas.
E agora eu te pergunto, você hoje tem sido um cristão verdadeiro ou tem sido apenas um religioso? Você tem tido comunhão com Deus profunda ou você é apenas aquela pessoa que somente está na igreja toda semana? Que somente devolve os seus dízimos e as suas ofertas? Que somente ajuda o próximo, não por amor a Deus, mas somente para se aparecer para as outras pessoas? Você tem sido essa pessoa que está sempre na igreja cantando, louvando, talvez pregando? Lembra o que Cristo falou agora no versículo que lemos? Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão podres, estão mortos. O que você tem sido hoje? Reflita, querido e querida irmã. Jesus está voltando. Precisamos nos preparar. Precisamos deixar de sermos religiosos caso estejamos nessa situação e nos tornar cristãos verdadeiros. Cristãos prontos para aguardar a volta de Cristo. Prontos para quando Ele voltar, podemos ir morar com Ele no céu. Precisamos ser diferentes dos outros, diferente do mundo, diferente de cristãos mortos espiritualmente. E caso você entrou no canal aqui pela primeira vez, já te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Esse canal é um canal de reavivamento espiritual para nos prepararmos para a volta de Jesus. E se o seu desejo é esse, então participe aqui, pois aqui você vai ter mensagens verdadeiras, mensagens que nós não vamos passar o pano, mensagens para você realmente se preparar e não estar naquela condição das 5 virgens, as nécias, que quando Cristo veio, elas não tiveram como entrar. A porta estava fechada para elas, elas perderam a sua salvação. Mas na prática, o que significa ser um cristão verdadeiro? O cristão que Cristo se agrada, o cristão que Cristo fica feliz, o cristão que vai entrar no céu. O cristão verdadeiro, ele busca viver aquilo que Jesus ensinou na prática, todos os dias da sua vida. E mesmo quando ele não consegue, ele se empenha por fazer a vontade de Cristo. Ele se empenha por fazer aquilo que Cristo falou nas suas palavras. Negar o seu próprio eu, carregar a sua cruz. Jesus disse: aqueles que se esforçam se apoderarão do céu. Sem esforço, ninguém poderá entrar no reino dos céus. Mas o cristão verdadeiro, ele decide obedecer a Deus por amor àquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. O cristão verdadeiro, ele entendeu o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, a bondade de Cristo, que mesmo Cristo tendo morrido na cruz, além disso, hoje Ele cuida e protege nós todos os dias da nossa vida. E por causa de entender esse amor, essa bondade, essa misericórdia, esse poder de Deus, ele decide então fazer tudo por Deus. Porque Deus já fez tudo por ele. E então o cristão verdadeiro, depois de compreender, de entender e ter esse encontro pessoal com Cristo, ele decide estudar a Bíblia todos os dias na sua vida. Ele decide estar em oração todos os dias na sua vida. Ele decide estar vigiando e orando, porque Cristo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele entende que sem comunhão com Deus, ele não consegue vencer o pecado. Sem comunhão com Deus, ele não consegue ser um cristão verdadeiro. Ele não vai conseguir entrar no reino dos céus. O cristão verdadeiro, ele entende que precisa ser como Enoque e Noé, que andavam com Deus, que tinham uma comunhão profunda com Deus, que estavam sempre na presença de Deus, podiam estar trabalhando, podiam estar caminhando pela rua, podiam estar fazendo qualquer coisa, eles sempre tinham uma ligação com Deus. Além de estarem de joelhos na presença de Deus, por onde quer que andassem, eles estavam sempre em comunhão, com pensamento com Deus, conversando com Deus, colocando os seus problemas tudo diante de Deus. Antes de fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão, eles perguntavam a Deus. Isso é um relacionamento que o cristão verdadeiro tem com Deus. O cristão verdadeiro, ele tem amor pelo seu próximo.
pois a palavra de Deus diz: quem não ama não conhece a Deus. O cristão verdadeiro, ele demonstra humildade e perdoa sempre o seu próximo, pois a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. E o cristão verdadeiro, quando tem dificuldade em amar o próximo, em perdoar o seu próximo, porque não somos perfeitos, não somos santos, mas há uma diferença entre o cristão verdadeiro e o religioso. Quando ele tem essa dificuldade, ele coloca isso diante de Deus. Senhor meu Deus, eu tenho dificuldade em amar o meu próximo. Eu tenho dificuldade em perdoar o meu irmão. Por favor, Senhor, me transforma, pois eu sei que se fosse o Senhor perdoaria, o Senhor amaria, mesmo ele te fazendo mal. Eu quero ser como o Senhor, me ajuda, me transforma, transforma a minha mente, pois o meu desejo não é em perdoar, o meu desejo não é em amar, mas eu quero ser semelhante a Ti. Ele pede a Jesus para que Jesus transforme o seu caráter. Esse é o cristão verdadeiro. Mesmo ele tendo as suas dificuldades, as suas limitações, os seus pecados, os seus problemas, ele coloca diante de Deus e pede para que Deus o transforme, o mude o seu caráter. Já o religioso não está nem um pouco se importando com isso. Somente vai à igreja, somente canta na igreja, talvez prega, talvez fala de Jesus para alguém, talvez devolve seus dízimos, suas ofertas, mas na sua casa ele não ora para que Deus o transforme, para que Deus o ajude a vencer o pecado. Ele não estuda a sua Bíblia, pois a palavra de Deus é quem transforma o nosso caráter. Isso vemos em diversas passagens da Bíblia, e eu sempre falo isso aqui no canal. O religioso somente vive de aparências. Essa é a grande realidade. E tem alguns até de religiosos que às vezes nem fazem para se aparecer, mas como eu disse antes, virou uma rotina na sua vida. É um lazer para ele estar dentro da igreja. É como se ele fosse sair para uma festa. É a mesma coisa. Entendam uma coisa, querido e queridas irmãs. Cristianismo não se trata de perfeição. Nunca vamos ser perfeitos, até que Cristo volte e nos transforme. Mas sim, cristianismo trata-se de uma transformação. E quando estamos com Cristo Jesus, quando Cristo habita em nós, ao longo do tempo, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos sendo transformados. Nós vamos mudando a nossa vida, o nosso caráter, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E se não tiver essa transformação, infelizmente eu digo, Cristo não está habitando na sua e na minha vida. Pois quando Cristo habita, pode levar tempo para você mudar, mas você muda. As pessoas veem uma transformação em você. Você mesmo vê essa mudança. Você olha para trás e vê que abandonou muitas coisas, que melhorou em muitas outras coisas. Tem que ter essa mudança. Tem que ter essa transformação. E você e eu precisamos refletir nisso. Olharmos para trás e vermos se hoje não somos apenas religiosos, que estamos toda semana na igreja. Talvez estamos com a Bíblia na mão, talvez estamos lendo a Bíblia, talvez estamos orando, mas mesmo assim somos religiosos. Não tivemos um encontro profundo com Cristo Jesus. Não entendemos o que Cristo quer que nós façamos na nossa vida. Que é um fato claro que precisamos ter o Espírito Santo e depois pregar a mensagem para o mundo. Pois Cristo disse de maneira clara que será pregado o Evangelho para todo mundo e então virá o fim. Que possamos refletir hoje, queridos irmãos. E como saber se hoje estamos apenas sendo religiosos no nosso dia a dia? Primeiro, você ora apenas por obrigação quando se acorda, na hora do almoço, no fim do dia? Ou você realmente ora porque sente desejo em estar na presença de Deus, porque quer conversar com Deus, porque quer que Deus esteja ao seu lado? Qual é a sua resposta? Segundo, você obedece a Deus, obedece o que está na palavra de Deus somente por medo de ir para o inferno, por medo de não entrar no céu, por medo de perder a sua salvação? Ou você obedece porque entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Você entendeu o que Cristo fez por você na cruz do Calvário?
Terceiro, você ama as pessoas de verdade como Cristo amou. Você busca ajudar as pessoas de verdade como Cristo faria. Você prega na igreja ou nos lugares que você prega somente para se aparecer. Você canta somente para se aparecer. Ou você faz tudo isso por Cristo Jesus, para abençoar a vida de outras pessoas. Ou somente você quer cargos para ter o poder na sua mão de tomar a decisão final. Cristo não estava nem um pouco interessado com cargo de igreja. Ao contrário, Cristo vivia na rua, nas aldeias, pregando a palavra de Deus no sol quente, na chuva, sem água, sem comida, querendo salvar as pessoas. Qual é o seu desejo? Qual o seu pensamento? Por que você faz as coisas? Qual realmente é a sua intenção? Eu não sei, mas você sabe, e Deus também sabe. E se você está numa posição hoje de um religioso, você precisa mudar hoje. Você precisa jogar nos pés de Cristo hoje. Você precisa clamar a Ele hoje. Você precisa buscar essa mudança hoje, pois hoje é o dia. Se ouvires a voz de Deus hoje, não endureçam o vosso coração, pois amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, como podemos hoje desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus? Primeiro, tire um momento para você fazer o seu estudo da Bíblia, tranquilo, sem celular, sem interrupções de pessoas. Um momento que você possa meditar de verdade na palavra de Deus. Um momento que você possa estudar e orar. E o melhor horário para isso é pela manhã cedo, antes de começarmos os nossos afazeres. Faça isso 15, meia hora por dia e você vai ver a mudança na sua vida. Segundo, quando Deus falar com você, porque se você abrir o coração, Ele vai falar com você, decida obedecer a Ele sem medo, pois Ele estará ao seu lado. O Deus, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, estará com você, lhe ajudando a passar pelas dificuldades, ainda que sejam difíceis, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele não deixará você sozinho. Obedeça em tudo aquilo que Ele lhe pedir. Quando vir algo na sua mente, você sabe que está meditando, está estudando, está orando, é Deus falando com você. Você vai saber quando é Ele e você precisa obedecer. Terceiro, tire 15 minutos do seu dia para clamar a Deus somente pelo Espírito Santo dele na sua vida. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Precisamos do Espírito Santo para estarmos vivos, para entendermos a vontade do Pai. Jesus era cheio do Espírito Santo, João Batista era cheio do Espírito Santo, Paulo era cheio do Espírito Santo, Pedro era cheio do Espírito Santo, e por isso eles sabiam onde deviam ir, o que deviam falar, o que deviam fazer, como deviam falar as coisas para as pessoas. Nada vinha deles, mas o Espírito Santo habitando neles é quem fazia o trabalho todo. Tire aí 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite para clamar a Deus pelo Espírito Santo. E você vai ver a transformação que vai ser na sua vida. Irmãos, hoje é o dia de nós nos arrependermos e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Jesus em breve vai voltar. Se estamos na situação de religiosos, precisamos deixar essa vida para trás e sermos cristãos verdadeiros. E se o seu desejo também é esse, eu convido agora você a orar junto comigo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Obrigado por essa mensagem incrível, esse esclarecimento incrível de entendermos um cristão verdadeiro e um religioso. Que eu e os irmãos que estamos aqui, que os irmãos que aceitaram ouvir essa mensagem até o final, que possam, Pai, pedir a Ti para que o Senhor os transforme dentro das suas casas, nos seus lares, para que sejam cristãos verdadeiros. Eu estou orando por mim e por eles nesse momento. Não deixa sermos religiosos, somente cristãos de igreja, mas que possamos ser cristãos verdadeiros para nos prepararmos e prepararmos outras pessoas para a Tua volta. Eu imploro, eu peço e eu suplico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo tocou o seu coração com essa mensagem, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Vamos espalhar a verdade para que Cristo possa voltar
E primeiro, vamos nos preparar para essa verdade. Vou deixar outro vídeo aqui para você assistir depois desse, para você continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!